Sabe aquela história de que o custo da nuvem é como um iceberg? Você só vê a pontinha, que é o preço do serviço. Mas a maior parte, os gastos de verdade, ficam escondidos debaixo d'água. Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo para entender como dominar esse custo total e, claro, evitar aquelas surpresas bem desagradáveis na fatura. Bora desvendar esse mistério juntos? E falando em surpresa, quem nunca abriu a fatura da nuvem e levou aquele susto, pensando, mas de onde saiu esse valor todo? Se isso já aconteceu com você, fica tranquilo. Você não está sozinho. Essa é uma dor de cabeça super comum para empresas de todos os portes. Mas afinal, por que é tão difícil prever esses custos? A resposta é meio que um paradoxo, sabe? A maior vantagem da nuvem, que é toda essa flexibilidade de usar o que você precisa, quando precisa, é exatamente o que a transforma num desafio financeiro gigante. Para a gente dominar esse desafio, eu preparei um mapa. Primeiro, vamos entender o que diabos é TCO, o custo total de propriedade. Depois, a gente vai caçar os custos que ficam escondidos. Aí, vamos aprender a dividir a conta de forma justa, otimizar os gastos e, no final, dar uma espiada no que vem por aí, no futuro da gestão financeira na nuvem. Ok, vamos lá. Tudo começa com essa sigla de 3 letrinhas que muda completamente o jogo. TCO. Entender o que ela significa é, sem dúvida, o primeiro grande passo para dar adeus às surpresas na fatura. Então, o que é esse tal de TCO? Pensa nele como custo de verdade. Não é só o preço do serviço que você contratou. É tudo. É o custo para hospedar, para rodar, para integrar com outras coisas, para proteger e para gerenciar suas aplicações. É a conta completa, sem as letras miúdas. E aqui está a grande virada de chave. No modelo antigo, com o servidor dentro de casa, o on-premise, você comprava o equipamento, um gasto de capital, ou CAPEX. Na nuvem, é diferente. Você paga pelo uso, como um aluguel, que é uma despesa operacional, o OPEX. Parece mais simples, né? Só que nessa conta entram custos que a gente chama de intangíveis, como a agilidade para crescer ou diminuir sua operação. E aí, como é que você coloca um preço nisso? Para gerenciar esse modelo todo, surge o FinOps. E atenção, FinOps não é um programa, não é uma ferramenta. É uma cultura. É sobre colocar a galera de engenharia, o time de finanças e a área de negócios para conversar, para que todo mundo se sinta dono da fatura da nuvem. É o único jeito de controlar o TCO no dia a dia. Beleza, já entendemos os conceitos, mas e na prática, como funciona? Chegou a hora de arregaçar as mangas e ir atrás daquele custo que não vem na etiqueta de preço. E é justamente aqui que mora o perigo, nos custos ocultos. Pensa comigo. O trabalho para migrar uma aplicação, o tráfego de dados entre diferentes serviços, o salário de um profissional especializado, as ferramentas de segurança, nada disso vem explícito na fatura principal. São várias pequenas surpresas que, quando somadas, viram um baita susto no final do mês. Essa frase aqui resume perfeitamente a mentalidade que você precisa ter. É a regra de ouro. Antes de ligar qualquer maquininha, qualquer serviço na nuvem, você precisa ter uma ideia clara de quanto aquilo vai custar. Ser proativo aqui não é luxo, é uma questão de sobrevivência para não ter um infarto quando a conta chegar. A boa notícia é que os próprios provedores de nuvem te dão as ferramentas para isso. A calculadora do Google Cloud, por exemplo, pode ser sua melhor amiga. É simples. Você escolhe o serviço, configura os recursos que precisa, adiciona os descontos que se aplicam ao seu caso e pronto. Você tem uma estimativa bem clara do custo mensal. É o primeiro passo para finalmente tomar o controle da situação. Certo, mas a coisa complica um pouco. E quando várias equipes usam o mesmo serviço? Quem paga a conta da rede, por exemplo? Ou do banco de dados que todo mundo usa? Resolver esse quebra-cabeça de custos compartilhados é um dos maiores desafios. E para resolver isso, existem basicamente duas abordagens. A primeira é o showback, que é como se você mostrasse o extrato do cartão de crédito para a equipe só para dar a visibilidade do quanto eles gastaram. A outra é o chargeback, que é mais direto. Ele pega a fatura e aloca o custo direto no centro de custo do departamento. Aí a responsabilidade financeira fica bem clara. E olha que legal! Esse framework aqui mostra exatamente como organizar essa bagunça. Repara no fluxo. Os custos lá da base dos serviços da nuvem são atribuídos aos projetos. Depois, os custos das plataformas que todo mundo usa são divididos entre quem usa. E lá na ponta, cada unidade de negócio recebe a sua fatia da conta. É um caminho super lógico que garante que ninguém pague a conta do outro. Muito bem, a conta está organizada, todo mundo sabe o que gastou. Agora vem a parte boa. Como a gente começa a reduzir esses gastos? Como a gente transforma esse custo em valor de verdade, cortando o desperdício e aumentando a eficiência? 40%. Para um pouco e pensa nesse número. 40%!
Essa foi a economia que algumas empresas conseguiram só por modernizar a arquitetura, trocando por processadores mais novos e eficientes. Isso mostra como uma única decisão técnica bem pensada pode ter um impacto financeiro gigantesco. Então, por onde você deve começar a procurar essa economia? Os dados dão a dica. Os grandes vilões do desperdício na nuvem são: primeiro, escolher a máquina errada para o trabalho; segundo, manter volumes de armazenamento antigos e mais caros; e terceiro, deixar recursos de rede ociosos ligados sem ninguém usar. Quer economizar? Comece por aí. E essa otimização toda é uma jornada, não acontece da noite para o dia. O modelo de maturidade do FinOps divide isso em 3 fases que eles chamam de crawl, walk, run. Primeiro você engatinha, crawl, só ganhando visibilidade dos custos. Depois você começa a andar, walk, aplicando showback, mostrando os custos para as equipes. E finalmente você corre, run, quando já consegue automatizar tudo e aplicar o chargeback. E para a gente fechar, vamos olhar um pouquinho para o futuro. Porque gerenciar custos na nuvem não é um projeto com começo, meio e fim. É uma disciplina que está sempre evoluindo. E a próxima grande onda de evolução já está batendo na nossa porta. E o futuro, como essa citação deixa bem claro, tem um nome: inteligência artificial. A IA vai ser nossa aliada para prever gastos com mais precisão, para encontrar desperdício em tempo real e para sugerir otimizações que um ser humano talvez nunca enxergasse. A gestão de custos está, literalmente, ficando mais inteligente. E tudo isso nos leva a uma pergunta final. Uma reflexão que eu quero deixar para você levar para a sua empresa. Vocês estão só pagando a conta da nuvem, mês após mês? Ou vocês estão de fato investindo para extrair o verdadeiro valor que ela pode gerar? A resposta para essa pergunta, pode ter certeza, vai definir o sucesso da sua estratégia na nuvem.